Amém. Muito obrigado, irmã Gabriela. Que Deus possa te abençoar. Que teu louvor possa chegar até os altos céus. Queridos irmãos, ontem
nós demos abertura a esta conferência evangelística, que na realidade seria realizada em Lisboa, e por motivo de força maior não foi possível. Mas Lisboa que nos aguarde, porque não vamos desistir, certo? Muito em breve nós estaremos ali num ambiente bem confortável, pregando a palavra de Deus, certo? Vamos orar por isso. Nós não realizamos ali por falta de um ambiente realmente amplo para o conforto da Irmandade e também dos nossos queridos visitantes. Mas, muito em breve, nós estaremos ali num ambiente acolhedor para falar do amor de Deus. O lema nessa conferência é esse que os irmãos estão vendo: encontros transformadores. Nós ontem falamos sobre o toque transformador, falamos sobre a mulher de fluxo de sangue que sofria muito, e falamos também a maneira como Deus poderosamente transformou a vida daquela mulher, trazendo novas emoções para ela, saúde plena, vigor físico, as faculdades delas todas foram transformadas. Ela pôde congregar livremente na congregação, andar no comércio, sem ser taxada como uma pessoa imunda. A solidão, a podridão, o sofrimento dela foi completamente desfeito pelo toque na pessoa de Jesus. E é assim que Jesus faz. Quando a pessoa toca nele, ou ele toca em alguém, a pessoa é transformada. Hoje nós vamos falar sobre o anelo transformador. E será agora, nesse momento áureo de nossa permanência nesse lugar, nós vamos falar sobre esse tema. A parte da tarde, nós vamos falar sobre o perdão transformador, a força do perdão. O que o perdão pode fazer para transformar uma alma pecadora. Nós vamos falar sobre o perdão transformador. E amanhã, às 16 horas, nós estaremos reunidos aqui para falar sobre a promessa transformadora. E a palavra de Deus promete muito nesses momentos que vamos passar juntos aqui nesse final de semana. Queridos, nós vamos falar também que no próximo domingo nós daremos sequência ao nosso projeto Conhecer Mais. Então os irmãos estão convidados para no próximo domingo às 9 horas. Nós estamos aqui pontualmente como nós tivemos no domingo passado, certo? Os irmãos que não forem para o Algarve, que no Algarve estará acontecendo também uma programação muito especial. E os que não forem para o Algarve estão convidados às 9 horas da manhã a estarem presentes aqui. Os irmãos, nós teremos um dia inteiro para falar sobre missão, missiologia e evangelismo. É o que nós vamos falar no próximo domingo, no projeto Conhecer Mais. Então os irmãos estão todos convidados. Queridos, em São Paulo aconteceu algo interessante e muito triste alguns anos atrás. Uma viúva que morava em um apartamento, num prédio de 12 andares. Um dia ela abriu a janela do seu apartamento e ela deu de cara com o zelador. Ela deu um sorriso para o zelador e deu um pulo para a morte. Ninguém entendeu por que ela fez aquilo. Mas ao entrarem na casa, encontraram um bilhete. E ela disse: não posso mais permanecer na solidão. Não tenho amigos, não recebo nenhuma correspondência, ninguém me chama pelo telefone. Não posso mais suportar isso. Surpresos, os seus vizinhos disseram: nós não sabíamos que ela se sentia desta maneira. Solidão, irmãos, é algo diabólico. Solidão é terrível. Eu quero nesse momento que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos falar sobre este tema que está em nosso quadro. Queremos dizer aos nossos internautas que nós estamos também orando para que Deus possa, neste momento, tocar no anseio ou no anelo de cada alma que está nos assistindo neste momento, que está nos ouvindo através da internet. E também a todos os irmãos, nós vamos falar sobre esse tema. E está subordinado ao capítulo 3 do Evangelho de João. Eu quero começar a ler no versículo 1, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero fazer uma pausa e comentar sobre este homem. Queridos, aqui no primeiro versículo diz que esse homem era um membro da seita dos fariseus. No tempo de Jesus, os fariseus eles tinham um número de 6.000 membros. Era uma igreja grande. Tinha 6.000 membros da seita dos fariseus. Só que Nicodemos era membro dessa seita, mas ele era uma pessoa destacada, ele era um príncipe dos fariseus. Na realidade, ele era um líder. A Bíblia não menciona sobre a esposa de Nicodemos, mas eu creio que ele era casado e tinha filhos. E Nicodemos diz que ele era um príncipe dos fariseus. O príncipe dos fariseus na época era um homem muito estudado, um homem muito profundo, um homem que conhecia de leis que, como ninguém. Um homem profundo, um homem intelectual, um pregador, um homem respeitado. E a Bíblia diz que ele era muito rico. Isso dá a entender no Evangelho de João. Há 3 partes do Evangelho de João que falam sobre Nicodemos. Por exemplo, aquele tecido que foi envolvido o corpo de Jesus foi um tecido caríssimo. E quem comprou aquele tecido foi Nicodemos. E ele deu 100 libras por aquele, ele pagou 100 libras por aquele tecido que envolveu o corpo. Além disso, ele também comprou especiarias caríssimas para embalsamar o corpo de Jesus. Era um homem que tinha recursos. Porém, a Bíblia diz no versículo 2 que ele foi ter com Jesus de noite. Interessante, né? Irmãos, Nicodemos, ele saía do seu posto, do seu trono, do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio, e ia até no deserto ouvir João Batista. E ele reconhecia que João Batista tinha um poder de persuadir as pessoas. Ele tinha um poder de Deus. E quando ele falava sobre Jesus, Nicodemos estremecia. E pouco tempo depois, apareceu Jesus. Do nada, Jesus apareceu. E o que mais os fariseus temiam era perder o público que eles tinham para qualquer líder que aparecesse na época. Jesus começou a pregar e os fariseus ficaram eufóricos. Quem é este homem? Só que Nicodemos, ele era um homem muito prudente. A Bíblia não diz, mas na minha imaginação, ao ler sobre a vida de Nicodemos, ele era um homem muito calado, muito reservado. Aquele homem que só falava o essencial e aquele homem que só falava no momento certo, as palavras certas e palavras bem colocadas. Eu já falei que ele era príncipe dos judeus. Já falei que era culto. Deveria falar também várias línguas. Ele era um teólogo e conhecia das leis de Israel, das leis judaicas. Era um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Creio que ele era bem casado e que tinha filhos bem estruturados também.
Mas Nicodemos tinha um vazio na alma. Eu não sei se alguém aqui nesta manhã, que está aqui na igreja, e que também esteja acompanhando pela internet, já sentiu o vazio da alma. Vazio na alma. É algo terrível, irmãos. Você ter dinheiro, você ter a sua esposa, você ter filhos, casas, carros, roupas adequadas, sapatos excelentes, bons perfumes e sentir um vazio na alma. Eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência de ter tudo ao seu redor, filhos cantando, pulando dentro de casa e muitas vezes até brigando, porque é necessário, é comum os filhos brigarem e faz parte da vida os filhos brigarem, né? O papai e a mamãe chegam lá e dizem: mas filhos, o que acontece? Vocês estão brigando por quê? E tal. Isso faz parte da vida, da rotina de um pai. Faz parte também ele estar ali na empresa, ou no sinédrio, como ele era membro, rodeado de amigos, e se sentir sozinho. Como no caso da senhora que morava num prédio de 12 andares, todos ocupados, os andares, todos os apartamentos ocupados, muitos vizinhos, mas se sentindo só. Eu não sei se vocês já passaram algum dia sem receber uma chamada telefônica, como incomoda. E quando você está algumas horas sem receber uma chamada telefônica, de repente o telefone toca, e você corre para lá porque é algo fantástico receber chamadas. Alguém lá do outro lado: me lembrei de você, estou ligando para conversar. Queria saber como você está. É fantástico receber isso, né? É muito triste receber telefonemas a altas horas da noite, que nós já pensamos já o pior, especialmente de parentes que moram distantes. Mas quando recebemos telefonemas de longe, ontem à tarde, por volta das 16 horas, eu recebi um telefonema do Brasil. Como eu fiquei contente, né? De receber um telefonema do meu país. Mas tem pessoas que não têm amigos, embora esteja rodeado de pessoas, não tem, a sua alma falta alguma coisa. A Bíblia diz no versículo 2 que Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite. Nós temos aqui várias conjecturas por ele ter se encontrado com Jesus à noite. Primeiro, ele era membro do sinédrio, um homem respeitado, e apareceu lá um mestre do nada, que não estudou na escola dos rabinos, desconhecido de todos, e que estava fazendo grande sucesso em atrair multidões. E ele, como sendo membro do sinédrio, um fariseu, ele é uma das conjecturas que alguns teólogos fazem, é que ele poderia estar com vergonha de ir ter com Jesus de dia. E ele, como ele era mestre também em Israel, e ter com um mestre que acabava de surgir e o pessoal não sabia a origem. O que não iam falar os outros colegas, membros do sinédrio, da seita dos fariseus? O que Nicodemos quer aprender com esse homem? Né? O pessoal ia falar. Essa é uma das conjecturas. Uma outra conjectura é que ele pode ter ido à noite justamente para não ser visto pela família, pelos vizinhos. Mas ele já ouvira bastante sobre Jesus. Naquele dia que Jesus expulsou os cambistas do templo e houve aquela purificação, Nicodemos estava ali observando Jesus. Ele observou Jesus fazer tudo, ouviu as palavras do mestre. Ele também ouviu João Batista pregar sobre Jesus e ouviu Jesus operar milagres e viu uma multidão cercar Jesus. E ele ficou admirado de ver aquele homem falar com autoridade, aquele homem falar palavras profundas. Quem era na realidade aquele homem? Então Nicodemos saiu de sua casa uma noite, lá pela madrugada, onde a cidade estava totalmente em silêncio. A cidade naquela época, as cidades não eram iluminadas com as lâmpadas, a energia que nós temos hoje, a eletricidade. Eram completamente escuras. E Nicodemos já tinha uma certa afinidade, um conhecimento, que ele sabia onde encontrar Jesus.
segundo a Bíblia, e o desejar dava a entender que ele andava seguindo Jesus. E ele sabia onde encontrar Jesus naquela noite. E ele se dirigiu para o Monte das Oliveiras. E realmente Jesus estava ali. Só que Nicodemos, ele era um homem formado em academia, na escola dos rabinos. Jesus não frequentou essas escolas. A professora mestra de Jesus foi Maria e José. E Jesus, quando começou a aprender, quando ele aprendeu a ler, ele pegava os rolos dos profetas e conhecia muito. Ele estudava a sua própria história, a eternidade. Desejado diz que ele aprendeu da natureza. É por isso que nos sermões de Jesus, ele falava muito sobre olhar para os lírios do campo, olhar as aves, olha o mar, as ondas. Ele falou para Nicodemos aqui mesmo, no capítulo 3, ele falou sobre o vento. Você lembra, Nicodemos? Nós ouvimos o vento, mas nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Ele usava muito ilustrações da natureza. Era sábio, mas tinha poder. Nicodemos aproximou de Jesus, tremendo, porque apesar dele não ser aquele homem formado, ele tinha poder. E ele disse: olha, mestre, rabi, quer dizer mestre, nós bem sabemos que é vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na realidade, não era isso que Nicodemos queria dizer. Não era isso que ele queria. Ele queria dizer: mestre, tu tens alguma coisa que está me faltando. Ele queria dizer, mas o orgulho humano é algo terrível, queridos irmãos. O orgulho humano é algo terrível. Ele queria dizer para Jesus, na realidade, isso: Senhor, eu vim aqui porque é o seguinte, eu sou mestre de Israel, mas falta-me uma coisa. E Jesus já sabia que Nicodemos estava ali. Jesus já sabia que Nicodemos ia sair de casa naquele horário, que ele sabia todas as coisas. E Jesus sabia da necessidade de Nicodemos. Jesus não foi com rodeio. Quando ele disse essas palavras, Jesus disse: Nicodemos, é o seguinte, senta aí, vamos conversar. Jesus parou a oração que ele estava fazendo. Senta aí, só nós dois. Tu és mestre e eu também sou mestre. E eu sei o teu problema. Eu conheço a tua situação. Há muitos anos eu sei que você vive numa completa solidão. Você tem um anseio, você tem um anelo na vida. Você tem um desejo. E eu vou te dar a receita. Então Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos tinha toda a cultura, irmão, mas naquele momento ele se tornou uma criança. Ele se fez de criança, se fez de desentendido. Mas mestre, como é que tu me dizes que eu tenho que nascer de novo? Por acaso eu posso voltar ao ventre de minha mãe? Ele disse: Nicodemos, não te faz de bobo. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu estou dando a receita. Quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade onde milhares de cristãos vivem a síndrome de Nicodemos. O nosso desejo, lá no Caminho a Cristo, a irmã White fala que nós temos muitos desejos. Desejo não falta em nosso coração de sermos bons, é ou não é? Ser feliz, ter a paz. Eu vejo a igreja, alguns membros, alguns pregadores pregar sobre o texto de Davi, quando ele disse: muita paz tem os que amam a tua lei. Pregar sobre a paz, pregar sobre a lei é uma coisa, e ter a alma preenchida com a paz é outra coisa. Nicodemos, ele pregava muito sobre a lei, ele entendia de lei, mas ele não tinha o principal, que era o cordeiro no coração. Ele não tinha.
Eles não desejaram de todas as nações. Diz assim, que ele ocupava uma posição de confiança na nação judaica, possuía esmerada educação e era dotado de talento acima do comum. Olha o talento dele, acima do comum. Desejado diz, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional, fora juntamente com os outros agitado pelo ensino de Jesus, se bem que rico, instruído e honrado, sentia estranhamente atraído pelo Nazareno. As lições saídas do lábio do Salvador haviam impressionado grandemente. Ele desejava conhecer mais. O nosso projeto é conhecer mais. Mas muitos não estão querendo conhecer mais. Mas Nicodemos queria conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. A manifestação de autoridade da parte de Cristo e a purificação do templo despertavam nos sacerdotes, dos sacerdotes principais, decidido ódio. Mas Nicodemos era dos principais, mas ele não nutria aquele ódio contra o Salvador. Ele era atraído pelo Salvador. Irmãos, Nicodemos partilhava dos sentimentos dos sacerdotes no seguinte ponto, aqui, por exemplo, temiam que, conspirando contra Jesus, os sacerdotes principais estivessem seguindo os passos de seus antepassados e trouxessem sobre a nação novas calamidades. Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias, e quanto mais procurava, tanto mais forte era a sua convicção de que era aquele que havia de vir. Ele estudava as profecias, e ele queria saber se realmente Jesus era aquele que havia de vir. Desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas recuava a ideia de o procurar abertamente. Seria caso demasiado humilhante ele ir ter com Jesus de dia. Decidiu por uma entrevista em segredo, desculpando-se de que a ideia, se ele fosse abertamente, outros poderiam seguir o exemplo seguir o exemplo dele. Sabendo depois de indagar especialmente o lugar do retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras, esperou até que a cidade silenciasse no sono, indo então em busca dele. Em presença de Cristo, experimentou Nicodemos uma estranha timidez, que se esforçou por ocultar, sob um ar de compostura e de dignidade, quando ele disse: Rabi. Irmãos, o Salvador foi muito paciente com Nicodemos. Na página 113 do Desejado diz que Nicodemos havia lido passagens de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Interessante. Nicodemos leu essa passagem. E essa passagem diz justamente: porei dentro de vós um espírito novo. Olha só, ele entendia. E tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos e guardeis o meu juízo, e os observeis. Nicodemos lê essa passagem com o espírito obscurecido. Agora, porém, começava a compreender a sua significação. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava à vida exterior, não poderia habilitar o homem algum para entrar no reino de Deus. No conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra, em presença de Cristo. E, no entanto, sentia que seu coração era impuro, que sua vida era destituída de santidade. Irmãos, nós corremos o mesmo risco. Eu fico pensando na nossa situação. Para nós sermos transformados,
Nós precisamos ter uma visão diferente do que nós conhecemos. Os fariseus, eles eram muito rígidos na obediência à lei. Mas Nicodemos se desmoronou quando encontrou-se com Jesus, quando ele disse que ele precisava nascer de novo. Mas como? Todo mundo pensava que Nicodemos era um homem irrepreensível. E era mesmo, aos olhos humanos. Mas lá no fundo, ele tinha um anelo. A Noate fala sobre esse anelo. Vamos ler. Vamos ouvir agora. Nicodemos estava sendo atraído por Cristo. Estava apaixonado por Cristo. Eu não sei quantos irmãos já que sentiram essa paixão por Jesus. Se alguém ainda não sentiu, é só ler o Desejado de Todas as Nações. Vocês ficaram apaixonados. Apaixonados por Jesus. Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Ao explicar-lhe o Salvador o que dizia a respeito ao novo nascimento, aqui diz que ele anelava experimentar essa mudança por si mesmo. Por que não poderia isso realizar-se? Jesus respondeu a não formular a pergunta. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus, ele disse para Nicodemos que o que estava faltando nele era olhar para Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, eu estou aqui, me olha. Jesus disse na palavra, olhai para mim, sereis salvos. O grande anelo transformador que ele queria, ele estava alcançando, irmãos. Ele alcançou. Aquela angústia, aquela solidão, aquele vazio na alma foi preenchido quando ele se encontrou com Jesus. A Bíblia relata vários encontros que Jesus teve com pessoas. E todas as pessoas que se encontraram com Jesus, de fato, saíram dali transformados. Certo dia Jesus saiu para fazer o trabalho missionário e lá ele ia com a sua pasta e com os seus discípulos atrás. Iam conversando e de repente apareceu um grupo de homens, um total de 10, todos destruídos pela lepra. Todos destruídos pela lepra. E Jesus disse, olha, faz o seguinte, vocês querem ficar curados? Sim. Eles se encontraram com Jesus. Então faz o seguinte, faz isso e isso. Vamos se mostrar aos sacerdotes. E eles foram. Antes de chegar naquele ponto, aquele porto desejado, eles já tinham ficado curados. Olharam para si, eu imagino eles olhando. O quê? O que aconteceu? Você está curado? Não, eu também estou curado. Eu também fui curado. Que coisa fantástica! Vamos contar agora para nossas mulheres que estamos curados. Vamos abraçar os nossos filhos. Vamos ver os nossos vizinhos. Vamos nos aproximar na igreja agora. Vai ter um culto de ação de graça na igreja. Mas um deles tinha também mulheres. Tinha também filhos. Tinha também pai, mãe, parentes, amigos e vizinhos. E tinha a igreja também. Ele disse o seguinte, quando vocês vão agradecer aí, se banquetearem, festejarem pela cura, eu preciso voltar lá de novo. E deu meia volta e foi lá onde Jesus estava. Lá ele se prostrou. E Jesus ficou tão contente com aquele ato daquele homem e perguntou, escuta, mas não eram 10? Senhor, mas eles foram se encontrar com os parentes. Jesus abençoou novamente aquele homem. Eu acredito que o vazio da alma daquele homem foi preenchido. O anseio, o anelo que ele desejava foi alcançado ao voltar novamente. A cura fora completa. Jesus curou a lepra que o cara comia o seu corpo, mas também
curou a lepra do pecado. Aquele homem foi mais abençoado, porque lembrou-se para agradecer a Deus. Milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade ensinada a Nicodemos, mediante a serpente levantada. Confiam em sua obediência à lei de Deus para se recomendarem a seu favor. Quando são solicitados a olhar a Jesus e crer que Ele os salva apenas pela sua graça, exclamam: como pode ser isso? Eu estou lendo, é desejado de todas as nações, irmãos. Eu não estou lendo nenhum teólogo. Eu estou lendo, é desejado de todas as nações. Como pode ser isso? Foi isso que Nicodemos perguntou. Mas, Senhor, como pode ser isso? Nós precisamos obedecer à lei de Deus. Precisamos obedecer perfeitamente. Mas uma coisa que mais nós necessitamos é olhar para Jesus. Porque importa que assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem seja levantado e todos os que olharem para Ele não pereçam, mas tenham a vida eterna. É isso. O vazio de nossas almas só serão preenchidos quando nós olharmos de fato para Jesus. O jovem perguntou para mim: irmão Hilton, me diz uma coisa, quem é Jesus? O irmão fala muito sobre Jesus. Outros pastores falam muito sobre Jesus. Os evangélicos falam muito sobre Jesus. E eu nasci na igreja e não sei quem é Jesus. Talvez nesta manhã tenha alguém aqui questionando: quem é Jesus? Fomos ensinados como Nicodemos e como o doutor da lei. Somos peritos em muitos conhecimentos bíblicos. Mas Jesus disse para aquele jovem, o doutor da lei: uma coisa te falta. Jesus falou isso várias vezes para muitas pessoas. E para a sua amiga particular chamada Marta, ela disse a mesma coisa: Marta, uma coisa te falta. E talvez ele esteja dizendo hoje para muitos aqui na igreja e para muitos que estão ali acompanhando pela internet: uma coisa te falta. Queridos irmãos, talvez nesta manhã tenhamos aqui alguém com um vazio na alma. Alguém que tenha perdido algum filho, algum parente. Alguém que tenha perdido o esposo, alguém que tenha perdido a esposa, que até hoje o vazio, o espaço que cabia àquele filho ficou desocupado e a pessoa sente uma angústia muito grande. Eu quero dizer para essas pessoas que Jesus pode preencher o vazio de sua alma. Eu quero dizer para você que está enfrentando problemas com saúde, eu quero dizer que quando a pessoa está doente, existe um vazio na alma porque não tem saúde. Quando a pessoa está transgredindo a lei de Deus, também existe um vazio, porque a pessoa está longe de Jesus. Jesus pode preencher o vazio de nossa alma. Uma cantora nos Estados Unidos, em Hollywood, muito famosa, muito linda e ainda muito jovem, deu fim na própria vida. A notícia foi um choque tremendo para os fãs e para todos. Ninguém conseguia entender por que ela fizera aquilo. Ela era bonita, jovem, rica e famosa. Possuía milhares de fãs e centenas de homens ajoelhados a seus pés. Onde quer que fosse, uma multidão de admiradores se formava ao seu redor. E estava no auge do sucesso. No entanto, um bilhete que rabiscara pouco antes de se suicidar ajudou a esclarecer o mistério. E no bilhete, ela dizia somente o seguinte: é insuportável viver sozinho. É insuportável viver sozinho. Queridos irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram o privilégio de entrar num asilo. Asilo é um termo chamado lá no Brasil. Aqui também, né? Aqui também. Obrigado. Quando você entra no asilo, você vê ali os idosos.
E é difícil você ver um semblante radiante, o semblante dos idosos todos assim, tristes. Eu dificilmente entro no asilo para não abraçar os velhinhos e as velhinhas. E ao tocar, e ela diz assim: "Oh, meu filho, obrigado por ter vindo aqui." Aquele sorriso e aquela palavra filho soa aos meus ouvidos como algo fantástico. Parece que o vazio daquela alma foi preenchido. Muitos são abandonados pelos filhos. Vivem ali rodeados de velhinhos, de idosos, mas completamente sozinhos. Completamente sozinhos. A solidão é terrível. Nicodemos preencheu o vazio que existia na sua alma. E Jesus quer que nós, nesta conferência, hoje, ao findar esse culto, agora mesmo, possamos também preencher o vazio que existe em nossa alma. Ele disse para Nicodemos: "Eu estou aqui. Eu sou teu Salvador. Eu sou aquele, o anelo de tua alma. O desejo da tua alma sou eu, Nicodemos. É por isso que você tem que nascer de novo." Irmão, Nicodemos foi, depois daquele encontro, totalmente transformado. Ele, como eu falei no início, ele era um homem muito prudente. Ele não se manifestou para não influenciar e não atrapalhar a obra. Nicodemos estava lá no dia em que Jesus foi crucificado. Ele e José de Arimateia estavam ali. Eles eram homens de grandes poderes aquisitivos, de grande cultura. Ele contemplou os discípulos e viu que a situação financeira dos discípulos era igual à nossa hoje. E quando Jesus morreu, os dois foram lá e pediram o corpo de Jesus. E agora sim, eles investiram dinheiro no desenvolvimento da obra de Deus. Nicodemos passou a ser identificado publicamente com Jesus. Ajudou financeiramente, ajudou pregando o Evangelho. E só na eternidade nós vamos poder abraçar Nicodemos e dizer: "Nicodemos, tu foste um homem realmente de Deus." Porque a história de Nicodemos era muito resumida. Mas nós podemos ver, eu imagino que ele tenha ajudado muito na propagação do Evangelho. E hoje Jesus também está ansioso de salvar muitos Nicodemos, pessoas que são altamente instruídos, pessoas que são altamente qualificados, têm talentos extraordinários, mas que têm um vazio na alma. E existe uma profecia de Ellen White que diz que Deus tem muitos Nicodemos em nossa geração. E que nós vamos encontrar com esses Nicodemos e eles vão ajudar muito financeiramente para que a obra vá avante daqui para frente. Esse é um trabalho que a igreja tem que fazer, ir em busca dos Nicodemos de nossa geração. Almas fiéis. Almas que não medirão esforços para investir na obra de Deus. Queridos irmãos e amigos, se nós temos hoje um anelo pela transformação, um desejo de sermos transformados, se você nesta manhã está sentindo no teu coração o que Nicodemo sentiu naquela noite, levante-se, por favor. Levante-se agora do banco. Pode ficar em pé, se você sente esse desejo. Que Deus seja grandemente louvado, queridos. Que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar o nosso ser. Que Deus possa nos dar graça. Que Deus possa transformar a nossa vida agora. Que Jesus possa realmente, irmãos, preencher o vazio de nossa alma. Você que nos visita, você que deixou seus compromissos hoje,
Jesus pode, nesse momento, tocar em sua vida, dar-lhe a paz. E Ele estará aí. Aquelas mesmas palavras que Ele disse a Nicodemos: Nicodemos, olha para mim, eu sou o Salvador. Ele está dizendo hoje para nós que devemos olhar para Jesus, o nosso Salvador. Eu sei que muitos irmãos têm problemas. Nós todos temos os nossos problemas. E nós somos acostumados a olharmos para Jesus, para os nossos problemas. Esquecemos de olharmos para Jesus. O hino que vamos cantar agora fala sobre seguir a Jesus. E enquanto você canta esse hino, nossa pianista vai tocar. Se você está carente de uma bênção especial de Deus e se compromete a seguir a Jesus mais de perto e precisa de receber uma bênção que eu não conheço, mas que Deus conhece, à medida que você for cantando esse hino, você pode vir aqui à frente que eu quero orar hoje para que Deus possa te abençoar com essa bênção especial. O hino estará aqui em nossa tela. É o hino 367. A Jesus seguir eu quero. Nós temos o Gessé Leandro, ele está lá do outro lado do oceano,
ali no Brasil, assistindo a programação desse culto divino. E nós queremos desejar ao Gessé que a bênção do Senhor o acompanhe nesse momento. Que este anelo da alma dele possa ser preenchido por Jesus. Nós temos também aqui em Portugal a irmã Susana, que está ali na internet ouvindo a palavra. Que Deus possa abençoar a irmã Susana ricamente. E nós temos irmãos também ali na França, a irmã Paula. Ela está ali assistindo a palavra de Deus. E no total nós temos 8 pessoas conhecidas que aqui da igreja, irmãos queridos, que estão acessados, conectados com a palavra de Deus e com Jesus nesse momento. Nós pedimos que a bênção de Deus possa acompanhar nossos queridos internautas e a bênção de Deus possa acompanhar também cada um dos irmãos e irmãs que vieram aqui à frente e até mesmo aqueles que estão aí, que não deram esse passo, mas que eu sei que Jesus há de preencher a nossa alma nesse momento. Quero convidar agora que nós nos ajoelhemos para a oração e que Deus possa nos ajudar, abençoando nesse momento. Querido Pai Celestial, amorável Jesus, estamos findando mais uma fase desta conferência evangelística e queremos te agradecer por ter permitido que a história de Nicodemos ficasse registrada em tua palavra para o nosso conforto, para o nosso estímulo, e que não importa o horário do dia e nem da noite, o importante é termos com Jesus os nossos corações vazios para que Ele possa encher-nos de sua graça. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas agora tomar essas queridas irmãs e esses queridos irmãos que vieram em busca, anelando o poder transformador e a solução de seus problemas. Tome eles em tuas mãos nesse momento. E toma também os seus problemas e transforma esses problemas em soluções. Queira abençoar os nossos queridos irmãos que estão aqui com seus entes queridos. Queira abençoar os nossos queridos irmãos que estão aqui com seus entes queridos longe da igreja, longe de Jesus. Que eles possam se aproximar. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre os nossos visitantes. Queira confortá-los. Queira abençoá-los. Queira salvá-los para a eternidade. Queremos te pedir também pelo Leandro, Gessé Leandro ali no Brasil, pela irmã Paula que está ali na França, pela irmã Susana e todos aqueles que ouviram no silêncio deste dia a tua palavra. Queira perdoar os nossos pecados, Senhor, neste momento. E queira fazer-nos daqui verdadeiros Nicodemos, completamente transformados. Queremos te pedir que abençoe a igreja de Montijo, Seixal, abençoa também a igreja de Lisboa e toda a nossa irmandade aqui de Portugal. Conceda-nos a graça, a saúde e a transformação. Te pedimos que abençoe a irmã Eva, que tu possa, Senhor, tirar ali o cancro de sua vida e que ela possa ter saúde para louvar e bendizer o teu nome. Também queremos entregar em tuas mãos a irmã Celina, que vive sem poder andar, sem usar as pernas há muitos anos. Tem compaixão dela, Senhor, e queira fazer a tua vontade a respeito daquela irmã. Queremos te pedir pelos jovens que se afastaram dos teus caminhos, pelos irmãos que saíram do teu redil, mas que de longe e de perto ouvem ainda a voz, o clamor do Espírito Santo, para que o Espírito Santo não os abandone até que eles voltem à casa do Senhor Jesus. Senhor, nesse momento eu quero findar esta oração, te pedindo todas essas graças e essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem ocupar os lugares, que Deus abençoe ricamente. Estamos findando o culto divino. Convidamos a todos os irmãos que põem-se de pé para a conclusão.
Antes de nós concluirmos, senta só um instante que a pianista vai tocar um hino de agradecimento e os diáconos vão recolher uma oferta de gratidão ao Senhor. Então os irmãos que vieram preparados irão depositar na salva da igreja uma oferta especial para a manutenção da obra do Senhor. Podemos cantar também, né? Graças doce pela vida, pelo bem, graças doce pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela afeição. Pelas graças reveladas, graças por teu perdão, graças pelo azul celeste e do nuvens se acalmar, pelas rosas do caminho, teus espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e a eternal ressurreição. Amém? Que as ofertas que foram depositadas na salva da igreja sejam multiplicadas, abençoadas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? E que as bênçãos possam ser derramadas sem medida sobre todos os nossos queridos irmãos. Amém. Hoje à tarde, às 16 horas, nós fizemos uma alteração, porque tem alguns irmãos que não poderão chegar antes das 16 horas e precisam chegar para receber a bênção da transformação hoje à tarde também, tá certo? Então nós vamos fazer essa alteração. Começará às 16 horas com um momento especial de louvor e gratidão. Vamos ficar em pé, todos. Bendito Pai, muito obrigado. Queremos te pedir agora, em nome de Jesus, que aceite o nosso louvor e a nossa adoração, hoje e eternamente. Amém. Amém. Então estamos despedidos e até às 16 horas.